março, 7h30 da noite em ponto, está começando com a nossa equipe o Conversa na Rede. Hoje, substituindo aqui no comando Alexandre Gonçalves com um problema particular, com um problema profissional, um compromisso, na verdade, na capital do estado, ausente hoje, e o Peninha com a Miguelite. Ele não pôde comparecer hoje também, o Peninha aqui no Conversa na Rede. Nós temos convidado, temos um acordo, a partir do instante que alguém não vem, hoje foram duas ausências, na verdade, em cima da hora, a falta do Peninha, justificada, o Carlos Toné está conosco. Mas antes do boa noite do jornalista Carlos Toné, o Alexandre José sempre é o primeiro pela ordem dos fatores. Alexandre José, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Emerson, um abraço, seja bem-vindo, Toné. Olha, meus amigos, o destaque meu inicial é com relação ao brasileiro, né, que mostrou a sua cara e saiu da conformidade e vai para as ruas deste país, não é, mostrar a sua revolta e indignação com tudo de errado que vem marcando presença no dia a dia e a falta de reconhecimento da saúde, da educação e da segurança pública no que diz respeito aos investimentos. Com certeza, Alexandre, as manifestações, os protestos, as pancadarias, o vandalismo, o protesto aqui mesmo na cidade de Blumenau, marcado para amanhã, 18 horas na prefeitura, com certeza, são os assuntos que vão dominar aqui a nossa mesa. Ao nosso lado, o homem que comanda o programa na internet, através da informação no computador, Fabrício Teófilo Rigon. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Emerson. Boa noite a todos. Boa noite para você de casa e nós estamos aguardando a sua participação. Logo embaixo do vídeo você tem a possibilidade de clicar, vai abrir uma nova janela e a partir dela você pode ir comentando, interagindo com a gente, concordando, discordando. O importante é você trazer também a sua discussão. Essa é a proposta do programa, essa é a proposta do Conversa na Rede. É isso aí. Também conosco a partir de hoje, aqui hoje, o nosso convidado, o jornalista Carlos Toné. Tudo bem, Toné? Muito obrigado. É um prazer tê-lo conosco aqui para participar no Conversa na Rede. Obrigado pelo convite. Eu começo com uma pergunta estratégica. O que é a Miguelite? É uma doença isso? Uma doença principalmente caracterizada no cidadão chamado Cláudio Roberto Rainer, o famoso Peninha. Ela se manifesta em toda vez que ele não está muito disposto, é uma questão administrativa, assim, pessoal. Mas... Sabe a história do Peninha no tempo do rádio, do Beck? Ele chegou a matar algumas avós. Quando a viagem passava de 100 quilômetros, sempre tinha uma avó doente, família grande. Sempre tinha um problema. Enfim, mas um abraço pro Peninha ausente hoje aí com problema. Ele te ligou ele na garganta, nos lábios? Um implante botox? labial. Ele foi botar botox. Questão com a idade, vai surgindo algumas questões novas e o Peninha está aderindo a essa modalidade. Né? Na mesma clínica do Juvino, então. Isso, exatamente. Gostou do efeito do Juvino e quis fazer igual. Virou ao vivo aqui no programa, pediu o telefone complicado. Passou a ser dúvida, inclusive, amanhã, para o Jornal do Meio-Dia, no Espaço Esportivo, na RIC TV Record. Quero abraçar aqui o Diego, que está nessa câmera, e aqui o Renato, que estão comandando este programa tecnicamente da Quasar Produtora. Quero abraçar também o Fabrício e toda a equipe dele na Hightech Informática, nesse local cedido aqui na João Pessoa, no bairro da Velha. Alexandre José. Só um parênteses antes, é o nosso primeiro programa com convidado e o primeiro com plateia. O é verdade. Paulo, da RIC TV Record, também nos acompanha hoje. E o Cícero, assessor tecnológico aqui do nosso amigo Toné, também está conosco hoje. O que é um assessor tecnológico? É o que faz o que eu faço. As pessoas acham que eu fico a conversa inteira aqui, por exemplo, só brincando, sim. Mas é o que só enchendo linguiça, mas né? Legal. Um abraço a eles, eu ia abraçá-lo posteriormente, mas você já se antecipou, legal, Fabrício. Alexandre José, o gigante acordou? Esse povo brasileiro que saiu às ruas, não é, marcando presença pelo lado positivo da história. Acho que o Brasil, o brasileiro acorda, sai do conformismo de aceitar o que nós temos, infelizmente, de mais ruim neste país, que é exatamente a corrupção, da falta de reconhecimento e investimento em coisas básicas que são fundamentais para o nosso país, que é a saúde, a educação e a segurança pública. É o tripé de uma sociedade e o país vai mal nesse segmento. E aí chega-se ao ponto de se colocar em função de uma iniciativa que aconteceu com relação ao passe livre tarifa de ônibus em São Paulo, se estendeu para o Rio de Janeiro e outras capitais, chegando aqui a Santa Catarina e colocando, Emerson e amigos, o que é importante. Esse investimento que tem sido feito com relação aos estádios, são 12 no total, estádios de futebol, que foram reconstruídos, reformados, enfim, para serem adequados à Copa do Mundo, à Copa das Confederações e para o ano que vem a Copa do Mundo. Algo de investimento no Maracanã seria aí de 600 milhões de reais, foi a 1 milhão. Dobro já. Foi revisto já, né? Aumentou mais 9%.
E o governo federal já sinalizou que até 2014 vai ter um novo aumento ainda com relação ao valor. E só lembrando, o Lula, quando aprovou a Copa do Mundo para o Brasil, falou em alto e bom tom em algumas entrevistas, não será gasto R$1 de dinheiro público, seria tudo na iniciativa privada, com parcerias. É um verdadeiro mentiroso. Se ele falou isso, é um verdadeiro Isso mentiroso. é só um exemplo, Copa do Mundo, porque os desmandos são impressionantes. Mas isso prova mais uma vez, Emerson, amigos, de que quando o Brasil quer, ele faz, porque tem dinheiro para isso. E gastou o dobro no Maracanã, gastou 1 bilhão e 300 milhões de reais, 1 bilhão e 300 milhões lá no Mané Garrincha, e assim vai pelo Brasil afora. Quer dizer, a gente está vivendo um momento de inconformidade com relação à população brasileira que sai às ruas. Infelizmente, nós temos 99,9% indo da forma correta, protestando, marcando sua presença nas ruas, e nós temos a minoria que marca a presença, que aproveita, não é? Ou seja, aproveita nesse embalo entre milhares de pessoas para fazer saques, arrombamentos, não é? Saquear mercadorias, fazer arrombamentos, destruir patrimônio público. Isso que a gente tem que realmente condenar. Mas aqui em Blumenau, a expectativa amanhã é por uma grande participação de milhares de pessoas. Me arrepiou hoje mostrando a reportagem em Florianópolis, com mais de 30 mil pessoas nas ruas, em Balneário Camboriú, com mais de 8 mil manifestantes nas ruas. Significa que o povo brasileiro está acordando, e que se cuidem os governantes, que se cuidem os prefeitos das cidades, os administradores dos municípios, que se cuidem os governadores, os deputados estaduais, federais e também a presidente da República, porque o bicho está pegando. Será que vai acontecer algo, Carlos Tona? Essa que fica a pergunta, porque em 92 o povo foi às ruas, não havia também essa empolgação toda, essa mobilização por conta das redes sociais. O Collor caiu, saiu, houve impeachment, mas a roubalheira continuou. Estão falando em revolução. Exagero, Tona? Como é que você vê essa manifestação popular? Bom, primeiro dizer que o Brasil tem sorte, porque não era para ser 12 estados, era para ser 16. Aí baixou para 12. E depois, com relação a Blumenau, a gente não sabe o que vai acontecer, porque começou de um jeito, era para baixar a passagem baixou, agora querem passagem de graça, mais um suco de laranja e um tablete de chocolate. E aí teve uma reunião na FUB ontem para decidir, o pessoal já meio que se dividiu lá, então vai ter passeata. No final resolveram que cada um vai poder protestar contra quem quiser. São vários movimentos, né? São vários movimentos. A gente ligou agora à tarde lá do Jornal de Blumenau, ligamos para a PM, eles vão colocar 50 soldados para fazer a segurança no centro. E o CETERB, até a tarde, quando nós conversamos lá, eles não tinham sido avisados oficialmente, mas mesmo assim, sabendo que vai ter, eles vão deixar um pessoal de sobreaviso na área central para controlar o trânsito. Então, as forças aí, né, de trânsito da polícia já estão preparadas, né? Com um pouco de sorte, alguns vereadores irão comparecer, e a gente espera que, de repente, a polícia possa bater neles para tornar a coisa mais divertida, né? Jefferson Forrest deve ir, se ele apanhar vai ser bom, porque vai dar mais moral para ele. É verdade. Mas eu acho que é importante essa participação da Câmara, e já que tocou nesse... O Toné já antecipou que está falando de Brasil antes de entrar em Blumenau. Até fiz a pergunta para ele para ver se é uma revolução ou não. O pessoal já está exagerando, achando que é uma revolução. Tem gente já colocando na internet, quando meu neto em 2050 e pouco ler que houve a revolução no tal dia por causa dos 20 centavos. Você acredita que tudo tem a ver com o início, a origem é realmente os 20 centavos? Esse é o tipo é uma coisa nova que a gente não tem estava acostumado como avaliar direito, porque vai a turma do Facebook, gente que estava lá, né? Então aqui em Blumenau tem um monte de gente que vai para se divertir, vai para acompanhar, ver como é que fica. Eu vou para cobrir, mas vou estar lá no meio, vai estar andando ver o que está acontecendo, né? Com relação aos caras pintadas do Collor, a gente tem que ver que o que aconteceu naquela época foi que o Collor ia cair de qualquer jeito, porque ele não tinha apoio no Congresso. Ele roubou sozinho, não dividiu com os caras, então ele ia ser caçado. Bom, quando ele viu que ia ser caçado, ele foi na televisão no domingo à noite e pediu pro pessoal ir nas ruas, né? O pessoal ir para as ruas, de preto e tal, sei lá. E disse aquela frase, não me deixem só. O pessoal estava de saco cheio, foi todo mundo para a rua protestar contra ele, né? Então houve lá os caras pintados, um negócio bacana, mas não foi aquilo que decidiu que ele ia cair, já não. Estava definido. Uma reação já natural. Mas essa reação que está acontecendo aí, Toné, Alexandre, até Fabrício já tem participação daqui a pouco também do internauta, é importante, você tem prioridade. Passa
a ser agora, não tem mais volta, a tendência é crescer mesmo, vai crescer e ninguém mais segura. Será que vai acontecer alguma coisa? Porque agora à tarde, o governador Alckmin lá em São Paulo, ele revogou os aumentos que haviam sido concedidos aos trens e também ao metrô. Adiou, não tem aumento. Tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro estão falando a mesma língua. E estão falando também agora em corte de gastos, estão falando em rever alguns conceitos de investimento, ou seja, e o pessoal já foi na rede social, tá bem? Calma, isso é para tentar desvirtuar, para tentar amenizar toda essa pressão que está sendo feita em cima dos governantes. Olha só qual é importante, o quanto é importante a sua informação e as notícias que estão aí na internet, o quanto é importante e fundamental quando era um gigante adormecido. A população estava como um gigante adormecido. E deixava tudo. O Renan Calheiros roubando, bandido lá, comandando o Senado. É uma das 5 causas, inclusive, Alexandre. Depois eu vou passar a relação aqui, eu não sei se vocês viram hoje. Passa agora, então, eles definiram 5 causas ali que eles acham que tem tudo a ver, que é a causa do movimento mesmo. A PEC 37, não a PEC 37, a saída imediata do Renan Calheiros da presidência do Congresso Nacional, a imediata investigação e punição de irregularidades nas obras da Copa, isso é óbvio. Queremos também uma lei que torne corrupção no Congresso crime hediondo e o fim do foro privilegiado, pois ele é um ultraje ao artigo 5º da Constituição brasileira. São as 5 causas que foram colocadas hoje, inclusive, nas redes sociais. O povo brasileiro, ele acordou, eu digo que é um gigante adormecido e já conseguiu ter resultados. É importante. Não é ter medo. O administrador tem que ter respeito. Respeito às leis, respeito ao dinheiro público, é o mínimo que tem que ser feito. E desculpa, mas eu vou tocar num assunto que é fundamental e hoje eu recebi uma informação, ontem eu recebi mais uma. A Câmara de Vereadores de Blumenau é um motivo, inclusive, da manifestação da população. Mas vai ter cartaz, creio eu que alguém vai levar cartaz. Mas é um motivo. Eu tinha uma informação preliminar que dava conta que para adequar o prédio seria gasto pelo menos mais R$400 mil, né, na ocasião. Fui saber hoje que são R$2 milhões que foram investidos para readequar, para adequar um imóvel que hoje é ocupado pela sede da Câmara de Vereadores de Blumenau, do Legislativo, enfim, para poder tocar o barco, fazer a coisa acontecer. R$2 milhões. Sim, somaram mais R$50 mil, 46, R$47 mil por mês de aluguel. Gente, isso é uma afronta ao dinheiro público. Esse também, em termos locais, local, é também um motivo de repúdio, de indignação com o dinheiro público. Eu acho, Alexandre, que Câmara vai ser. Alguém vai protestar contra a Câmara. Tapete negro é evidente que alguém vai levar um cartaz lá. A Foz do Brasil, que é brincadeira, o que está acontecendo aqui em Blumenau em relação à Foz. Faz, mas deixa um serviço imprestável aqui na cidade. Os vereadores caçados também. Muita gente vai levar cartaz lá, com certeza. Não sei se alguém teria aqui um cartaz, se fosse também na rua, se alguém teria um cartaz sobre o quê? A gente tem algumas participações já. O Marco, boa noite, Marco. Obrigado pela participação. Ele está dizendo que o microfone do Emerson está muito alto e os dos demais meio baixo. A nossa equipe já vai dar que falo alto mesmo. Conferida. Então para de berrar aí. Estão dando uma baixadinha aí. Também para o Eduardo. Não, falar alto não significa berrar. Exatamente. Não, exatamente. Obrigado. Também o Eduardo, ele está dizendo o seguinte, que se espera, uma expectativa dele, no mínimo 50% do público que participou do Réveillon na Beira-Rio. Deu quanto? Alguém lembra o Réveillon lá? Mas foi 20 mil pessoas? Um bom número. Tá, deu muita gente. E também o André Luiz Desidoro, ele pergunta qual é a nossa opinião com relação a esse movimento aqui dentro da cidade e se a gente vai fazer parte dele. Olha, eu já de imediato como jornalista, eu acho que participar para cobrir, como disse o Toné no começo, tranquilo, mas lá levantar uma bandeira, um cartaz, eu não tenho nem me manifestado também no Facebook, no Twitter, porque é muita contradição também, eu acho que no papel do jornalista, primeiro é fazer a cobertura, depois se ele não tiver nenhum vínculo, não fazer uma cobertura, quiser ir lá para a rua, eu gostaria, se não tivesse o papel de jornalista, eu iria protestar lá também, com certeza, não sei no teu caso aí, Alexandre. Tem que ver, eu estava até comentando com o João Paulo Souza fora. Até porque a gente é formador de opinião, você principalmente. Não, eu acho que eu protesto todo dia no horário de televisão, no rádio. A pergunta é, você vai para a rua? Não é falta de oportunidade. Agora, eu tenho até, eu estava falando com o João, eu não tenho até medo de falar isso aí, de que forma que as pessoas vão encarar a presença da gente lá, né? A minha presença, por exemplo, oportunista, sabe? Tem tudo e eu isso. prefiro ficar mais, eu prefiro continuar fazendo esses meus comentários na rádio, televisão, aqui via internet, não é? E olha, até amanhã eu devo decidir se vou ou não vou. O João me convidou para ir, o João vai. Mas já consultou o reforço policial? Não tem reforço policial. Não? Porque todos temos o mesmo ideal. Nós temos o mesmo ideal. Uma câmera nas costas e filma que tá filmando. Não, uma boa, capaz de se agredir, né? Mas esse caso aqui não tem, né? Colocar, não. Porque inclusive lá em São Paulo, que não é o caso, a gente não vai ter isso aqui.
né? Mas em São Paulo teve agressão a repórteres, mas não dá para dizer, Alexandre, não vai ter aqui. Não, Aliás, tem uma pergunta que eu gostaria de fazer para vocês. O governo é que tem infiltrado esses caras aí, esses vândalos, para descaracterizar o movimento, ou a oposição para desqualificar o governo? Porque, pô, se fosse legal, sem partido, sem bandeira, matando no peito, brigando pelo Brasil, por tanta coisa ruim que está acontecendo, legal. Mas, pô, o que tem acontecido aí nas grandes cidades aí é impressionante. Você falou muito que, na verdade, eram dois movimentos. Um das 4 da tarde às 8 da noite e um das 8 da noite em diante, que daí já era do pessoal que vai realmente para isso. Para agitar. Um dos vândalos lá de São Paulo, que acabou colocando fogo e fazendo todo aquele escarcéu, foi identificado como o cara que no carnaval passado invadiu, rasgou aquele monte de notas, lembra? Sim. Então já está no DNA, o cara gosta de bagunça mesmo. Ele vai para agitar mesmo. Ele vai para agitar. E assim tem outros que vão, e para cá talvez tem outros que vêm, amanhã a gente vai descobrir para saber. Acho que não vai ter nenhum agitador desse tipo aqui? Emerson, a gente tem que prezar que não vai acontecer isso aqui, né? Que não vai acontecer isso aqui. O Célio Ron já disse que vai amanhã, já vai. Vai pra rua, vai berrar, vai agitar. Espero que não seja usado. Tá no DNA dele também, né? É livre para todo mundo. Como né? oposicionista, né? É livre para todo mundo. Esperamos que a questão partidária não prevaleça. Não abombe nenhuma loja. Né? E eu Mas acho sempre tem, infelizmente sempre tem política no meio. mas até uma Sempre. As redes sociais, elas são fundamentais nesse movimento todo, né? A união das pessoas, de ir para as ruas, enfim, em todo o país, e aqui não vai ser diferente. Eu espero que Blumenau seja aí como foi em Balneário Camboriú, Florianópolis, Chapecó. Nós temos Joaçaba, nós temos aí uma atitude, um protesto pacífico, sem agressão, sem sem pichação de patrimônio público, sabe? Eu acho que nós temos que mostrar que nós temos força. O povo brasileiro tem força de colocar o cara lá como prefeito, enfim, como vereador, e tem também a mesma força para tentar mudar esse quadro. Ô, Toné, e o brasileiro, eu acho que tá de saco cheio, né? Com essa situação toda, essa roubalheira aí. Eu acho que o resultado, a gente não sabe direito o que está acontecendo, a gente não sabe direito como vai acabar. Mas tudo isso sempre traz algum resultado, né? É uma construção constante. As coisas vão melhorando, vão vindo novas leis, os governantes vão se aprimorando, e isso a sociedade é que tem que pressionar. Como a nossa geração, né, é mais acomodada, digamos assim, com as coisas, está vindo um pessoal ali que tem menos paciência, que está exigindo mais, e isso é importante. Isso é um começo. Isso é uma coisa que vai acontecer mais no futuro. Cada vez mais as pessoas vão estar se comunicando pelas redes sociais, vão estar analisando os programas políticos, as propostas de candidato, e vão estar... E seria interessante que nesses movimentos todos surgissem também novas lideranças, né? É verdade. Porque o pessoal, não, eu não quero envolvimento político, aqui não tem nada, ninguém quer ser dono de nada, mas seria interessante para o país que surgissem novos líderes. Novos líderes desses movimentos todos. Mas com certeza os resultados serão positivos. Agora, a questão de vandalismo é assim, é muita pouca bagunça para muita gente. Né? Como estava em São Paulo ontem, é muita pouca bagunça. Você tem lá, sei lá, 100 mil, 200 mil pessoas, tá? Sem nenhum controle, sem polícia. Aliás, mesmo que a polícia quisesse, não ia poder fazer nada, ninguém ia poder fazer nada lá. 100 mil pessoas é um exército, né? O que a polícia vai fazer lá com 100 mil pessoas? Não vai conseguir fazer nada. Então, com tudo isso, é muito pouco aquele foco de gente batendo, porque se 30% dessas pessoas quisessem fazer alguma coisa de errado, ia ter morte, ia ter 2 mil pessoas mortas. Então, assim, é um negócio que eu vejo aquelas cenas, o Datena mandando repetir 500 vezes o negócio lá, mas é muita pouca baderna para muita gente. Isso é importante. E Fabrício, você como estudante de jornalismo ainda não formado, mas como um acadêmico a caminho, bem próximo disso, vai para as ruas, vai amanhã na frente da prefeitura ou não vai matar aula? Aliás, vai ter aula na FURB, no IBS? Vão parar, sabe alguma coisa? Não tem nenhum cancelamento até agora. Né? A gente sabe que tem alguns movimentos estudantis ligados às universidades que estão apoiando e eles estão dizendo que vão para as ruas. Agora, como é que isso vai ser tratado em sala de aula, não sei se tem qualquer parecer até agora. Eu não vou por uma questão profissional, eu trabalho até às 10 horas da noite, salvo o dia do Conversa na Rede, que eu venho para cá, mas o desejo com certeza é grande e é muito importante. O Tonetti falou um negócio que alguns sociólogos, inclusive essa semana eu vi algumas entrevistas e o pessoal comentava isso de alguma forma, de que isso vai fomentar a criação de novas lideranças políticas. E o que é bom, se a gente olhar aí ao médio prazo, vem aquela
reforma, aquele desejo de gente nova, de caras novas, de ideias novas para poder trabalhar e estar à disposição da sociedade. Então o movimento é muito legítimo, é muito interessante que isso aconteça e vamos ver como é que de novo a cidade reage a isso. Aquela história, né? A gente vem sempre para a rua para buscar, está vindo para a rua para buscar as ações favoráveis à cidade, aquilo que é nosso, e aí vão lá e acabam depredando algum patrimônio público, então acaba sendo meio contraditório. Então é importante a boa ação de todos amanhã. Tem mais alguma participação aí? Temos eu vejo novamente que aqui o Eduardo tem um número oficial aí do Réveillon. A Maria Pereira, hoje estamos bem de comentários. Obrigado aí pelo pessoal. Olá, Maria Pereira Maria, comenta com a gente, está dizendo que está gostando do programa. Obrigado, Maria. Também o Eduardo, ele nos trouxe o número de 70 mil pessoas tendo participado do último Réveillon aqui na cidade. 35 mil então, amanhã metade. Poxa, seria um número Tomara, interessante. né, Eduardo? Seria um bom número realmente, né? E isso aqui já foi, é isso. Por enquanto Você tem alguma expectativa com relação ao público participante, Tonete? Não sei. Esse contato que você fez hoje à tarde. Eu acho que vai dar muita gente, Alexandre. Eu ouvi algo em torno de 10.500 pessoas, um pouco mais. Eu acho que vai dar muita gente aí que foi na onda também, que tá revoltado aqui em Blumenau com tanta situação, com tanta impunidade também, se a gente realmente parar e analisar. Eu estava no dentista ontem, quero mandar um forte abraço, doutor Luciano Teodoro também, está sempre ligado, ele vive nas redes sociais ali também, vai participar do movimento, ele já fez um cartaz, abaixo a dentadura, abaixo a dentadura, vai levar, tem as ironias, enfim, até num movimento desse numa capital, pediram a saída do Hulk para a entrada do Lucas na seleção brasileira, teve até o Volta Conca, um torcedor do Fluminense. Mas eu te pergunto, Alexandre, a ação da Rota, que é a tropa de choque lá em São Paulo, parece que revoltou, porque naquele primeiro protesto, naquela quinta-feira em São Paulo, segundo o álibi mesmo pelos 20 centavos para reduzir a passagem do transporte coletivo, os caras chegaram batendo mesmo, dando porrada. Isso parece que desencadeou o movimento, o pessoal se revoltou. Você acha que ali foi a origem mesmo, a causa? Porque a Rota não vai lá para brincar. Não, a Rota chega mesmo para resolver. Ela não chega para dar carinho. Rota ostensiva Tobias Aguiar. Chega na famosa. E o Caco Barcelos, inclusive, ele teve que sair do país para escrever um livro sobre a Rota, para não se incomodar, e acabou apanhando, se incomodando para fazer a manifestação. Baita profissional, um baita jornalista, mas não pôde trabalhar nessa manifestação. Aliás, muitos profissionais queimaram até uma van da Rede Record ontem. Uma Tupic, né? Uma van. Um veículo que era utilizado, inclusive, com um sistema lá de link, né? Para fazer a transmissão ao vivo. Aí não dá para... Aí tem que condenar. Até porque a emissora está lá para divulgar justamente o que está sendo feito, não é? Mas ou seja, para dar amplitude no protesto. É que bota tudo num saco, entendeu? Acha que todo mundo está no rolo, todo mundo tem esquema. O que estão fazendo com a Globo aí também é impressionante. Estão pegando pesado. Eu havia colocado aqui no Face que o protesto no Brasil é curioso. A turma xinga a Globo, mas depois coloca fogo no carro da Record. Exato. Aí o Diego Bernardes Galk comentou aqui que a van da Record foi incendiada porque suspeitavam que o Alexandre José estava lá dentro. Errado. É solidário. Alguém largou essa informação na cidade, né? Parceiro, inclusive, é o nome dele? Diego Gal, Diego, pô, parceirão. Vai ganhar abraço no não vá para o movimento, Alexandre. Escondido na van. Não vá para o movimento. Eu desafio, com todo respeito aos demais, mas quem é que mais esperneia nessa cidade, que mais coloca a boca, literalmente a cara na tela. No trombone? Literalmente, para bater nas situações erradas com toda a nossa equipe. Senão, todo dia lá. E isso, claro, que cria um reflexo na nossa Claro. Cria um constrangimento, cria também uma certa distância de alguns que não gostam de ouvir a verdade. Porque o Emerson também sabe, nós somos do tempo do rádio, e você, Tonete, também sabe, que nós tínhamos os verdadeiros bocas alugadas aqui do estado de Blumenau. É o pessoal que falava justamente aquilo que os governantes e os empresários queriam na cidade, que fosse dito e escrito nos jornais, colocado nos jornais diários da cidade, ou o Jornal Diário da Cidade, não é? Quando falasse na televisão bonitinho, da forma que eles queriam, quando não falasse o cara era demitido. E no rádio, tinha os caras que tomavam também, que os empresários, donos de rádio, também queriam que fosse dito, não é? Diziam, pode falar isso, mas não pode falar aquilo, não pode bater no prefeito, não pode bater não sei aonde, entendeu? Hoje é diferente, hoje tem a liberdade de poder falar. E são poucos os profissionais que têm essa possibilidade. E cria-se uma antipatia para alguns
que não gostam de ouvir a verdade às vezes dói. E eu faço questão de dormir todo dia, colocar minha cabeça no travesseiro de forma com a consciência limpa. E isso é fundamental. E eu jamais vou deixar de falar, como falei da Câmara, como já falei de outras situações, jamais vou deixar de falar. E essa situação envolvendo esse protesto aí, e olha, se você me indicar mais um pouco, Emerson, eu não tem porquê, eu estou pensando seriamente, estou sendo sincero, se eu vou ou não participar amanhã, eu acho que é legal, como cidadão brasileiro, a gente pede todo dia, para que o povo acorde, que o povo entenda o que está acontecendo, que é sacanagem que são feitas em Brasília, e aqui em Blumenau também. Aqui também. Com certeza seria muito interessante a tua participação. Ganharia ainda mais moral, o pessoal ficaria do teu lado ali, mas sempre vai ter alguém, tu vai te incomodar. Mas eu seria mais um somado ao povo. E eu acho que a união faz a força. Formador da opinião, com certeza. Eu não sou mais do que ninguém, tenho certeza disso. Com certeza. Seria bom ele o Alexandre apanhar, realmente. Meu Deus, Não apanha só eu, vereador. apanha vereador, apanha todo mundo. A cena ia ser legal. Se tu vem e apanha da polícia, tu corre pro outro lado, tu apanha da turba enfurecida. Eu acho que ia ficar legal, cara. Ia dar um... E abrir o jornal, isso ia abrir o jornal. Já está saindo um cartaz aqui para adiantar o pessoal de casa. Gente, rapidinho, mais algumas participações. A Cristina diz que uma das bandeiras que ela vai levantar amanhã é também com relação à cura gay, seu Marco Feliciano e a todas as suas ações lá. Também o Luiz Eduardo participa aqui com a gente, questiona justamente isso, se nós, jornalistas, enquanto formadores de opinião, não deveríamos dar exemplo, estar lá também, né? Mais ou menos a fala do nosso companheiro Alexandre José há alguns instantes. Ainda o Gustavo Azevedo participa com a gente e ele comenta com relação aos cartazes de que a turma dele já preparou 50 cartazes sobre PEC 37, Copa, corrupção, Foz, tapete negro e vereadores caçados, que é por sinal o cartaz dele. Obrigado pela participação tem também, da Câmara Gustavo. também, não? Que interessante, tem. Corrupção, tapete negro... Não, tem que botar da Câmara também. Mas tem uma participação Vereadores aqui, caçados ali. O Marcos, que legal, bacana. O Marcos Goferger também participou com a gente, Goferger. E aí ele faz duas observações aqui pra gente. Uma, se não seria interessante essa movimentação partir da Prefeitura e ir até a nova sede da Câmara de Vereadores, porque ela para no meio do caminho e começa a voltar em função da dispersão e todo o processo. E também que a gente deve ficar atento a um grave problema se algum vereador entender a necessária uma galeria de ex-presidentes da companhia urbanizadora. A possibilidade de criar esse cartazinho lá, o Tonete acho que vai gostar da ideia, né, Tonete? Eu já fiz o meu cartaz. Posso mostrar? Claro. Meu cartaz, volta, Dalto. A campanha para trazer o Dalto dos Reis de volta. A imediata, eu vou exigir amanhã a imediata renúncia do Napoleão e a posse do Dalto. Mas baseado em cima de quem? E nada, só para fazer festa. Sim, normal. No caso, tem que ter alguém, né? E o Dalto é o cara. Inclusive o Dalto, ele estava cotado quando estava se formando o secretariado do governo Napoleão Bernardes para assumir a URB, mas a cúpula do Napoleão disse que o Dalto não tinha a qualificação necessária para assumir a URB. Aliás, a história homem que teve a criação da URB URB hoje é impressionante, né? O Alexandre Gonçalves colocou de tarde, ele postou no Informe Blumenau, no blog dele, sobre o terceiro profissional na URB que pediu boné. Terceira indicação que não deu certo do governo Napoleão Bernardes. 6 meses de URB, 3 profissionais passaram por lá, 3 tiraram no time e agora estão atrás de um quarto. Como é que vocês analisam essa situação em relação à URB? Impressionante, numa autarquia, 3 profissionais até agora. Será que eles chegam lá, pepino, não vai dar, vou tirar o time? O que acontece na URB? 3. Último agora, só confirmando o nome dele, Fabrício. Você até foi... o Marcos Pigato, né? Marcos Pigato, saiu o Marcos Pigato. Acho que esse pessoal podia explicar melhor, né? Um deles tinha um envolvimento com a empreiteira, o filho dele era dono da empresa e pagou um valor que já tinha como débito do ano passado, né? Então a gente fica preocupado com o que acontece. Eu acho que é o calcanhar de Aquiles, pelo menos, nesse governo. Napoleão Bernardes. Agora tem mais gente que vai sair e vai pedir para sair em outros segmentos. Vocês podem esperar que não deve passar nos próximos 2 meses. Dá um verde aí, o que? Eu já fiquei sabendo que o secretário de Serviços Urbanos não deve ficar muito tempo lá. O pescador? Não deve ficar muito tempo. Esse é um que deve sair. É? Por iniciativa própria, porque... Você sentiu também a pressão, Rogel? Sabe das falta do Edermark. Porque você administrar uma O empresa Edermark privada... foi um cara muito ali bom. na frente, foi muito bom. Foi bom e o nome dele foi colocado e verificou-se que não tem nada a ver com a história já, tanto é que não faz nem parte do processo. Então, e era o nome inicial, inclusive. Então, se o Adilson Barros sair, quem sabe, Napoleão, no meio...
traga de volta aí. Profissional de carreira, inclusive. Mas ele tá lotado em algum lugar, ele tá na Secretaria de Obras, né? Não, ele tá. Ele tá trabalhando lá. Mas, pô, na URB ele foi uma mão na roda, o cara foi muito bom. Tem que tirar o chapéu pra ele. E é um cara muito sério, né? Enfim, então prova disso que colocaram o nome dele no tapete negro no primeiro momento, e ele pediu para sair. Não, ele era um secretário de Serviços Urbanos, e claro que seria a partir deste ano do governo Napoleão Bernardes. Quer dizer, um cara que se mantém num cargo de governo para outro, é que coisa ruim não é, é competente. E só ele pediu para sair e se confirmou, inclusive, que ele não tem nenhuma ligação com essa operação tapete negro, ao contrário de outros, né? Falando no povo, que está reivindicando, o povo tem que se... Lembra, do? O Rolo? Nessa situação aí. O Alexandre Rolo. Pois é, coisa chata esse tipo de coisa, esse tipo de colocação. O povo tem que... Alexandre o quê? Alexandre Rolo. Eu nunca me esqueço, e até hoje está assim, o pessoal do Anel Viário Norte, lá da República Argentina, bairro Ponta Aguda, até agora cobra... Tu sabe o nome da ponte, né, Emerson? Da ponte José Ferreira da Silva? Ponte, que é Anel Viário Norte, passa por lá um grande... Aquela ponte ou vai cair ou algum acidente vai acontecer, uma tragédia para eles fazerem alguma coisa. Sai da pista sentido Antônio Traz, sentido SESI, Ponta Aguda, o pessoal sai da pista da esquerda, da direita e vai para a esquerda. E na contramão, porque não tem condição de passar por ali. Né? E o Alexandre Bruno, em uma das passagens com esse comunicador, eu perguntei, secretário, quando é que sai? Nós também não estamos entendendo, tá? Tranquilo você de casa que nós também não ouvimos. Cara, mas gostava muito do Bruno, sabia? Como profissional, assim, porque deu esse rolo todo aí, até provar. Mas eu gostava ele gosta dele como profissional. Ele gosta muito de você também. Não sei, ele gosta de mim ou não. Mas eu gostava dele com o tempo que eu estava na Rádio Mineiro. Eu achava que ele trabalhava tudo, mas no fim se envolveu nesse rolo todo. E mas depois que ele mandou o povo para aquele lugar, aí eu fiquei meio cabreiro com ele. Eu achei que não foi legal da parte dele. Essa questão do Brolo aí é um negócio que eu fiquei sabendo agora que eu não sabia. A prefeitura vai e pede 20 milhões de empréstimo num banco desses aí. Ela não precisa dizer direito para que ela vai pegar o dinheiro. Aí o que os nego faz? O nego diz que vão fazer essa rua, aquela rua tal, né? Aí depois tá aquelas coisas nas gravações. Troca essa rua, tira aquela que eu tenho 300 votos. Tira aquela rua e põe na lista. Eles tiram e nem fazem. Até a própria questão da ponte, da prorrogação da Humberto de Campos, tudo isso aí que foi mostrado na campanha e tal, não tem dinheiro para isso tudo. Eles pegam 20 milhões e promete um monte de coisa e nada está vinculado. Gente, vou falar com você, posso fazer um desabafo? Pode fazer depois do desabafo? Deixa só o Fabrício aqui, então, a gente prioriza os nossos internautas. Sim, é bom, segura a audiência. Daí tu dá uma respirada. Toné, cadê o gato do vizinho? A pergunta é do Eduardo Gilvanella, que está te acompanhando. O gato do vizinho. Ele tem um gato assíduo que acompanha ele. Temos mais algumas participações aqui, uma delas questionando inclusive de que amanhã, novamente daí a ação aqui em Blumenau, o protesto que vai acontecer, de que provavelmente vai ser fechado toda a movimentação de carros na Beira-Rio, mas o André Luiz pergunta pra gente se não seria propício pelo menos liberar os corredores de ônibus e permitir a movimentação de ônibus, uma opinião a ser discutida aqui pela mesa. E temos uma participação ilustre, olha só, o seu Peninha hoje comentando... Quem? O Peninha, do outro lado hoje. Peninha tá falando mal de você aqui. Peninha, um abraço, Peninha, ele tá dizendo que ele vai no protesto. Vai. O que mais? Ele falou não mais vem no coisa. Programa, até lá ele vai estar curado. Né? Até lá ele vai pro protesto, ele vai estar... E fora a Tonete. Começou a campanha fora a Tonete. O Gonçalves não está nos assistindo, ele acabou de mandar mensagem dizendo que ele infelizmente não conseguiu assistir também mesmo de Floripa. E ele ia confirmar esse movimento, mas o Peninha tá representando tá apoiando ele o já. Fora Tonete. Isso, exatamente. É isso. Certo? José, e aí? Respirou? Não, nós somos Qual é a bronca? Nós somos pequenos, me permitam falar no plural e não buscar só para o singular. Nós somos pequenos, perto de tanto rolo, a gente falou em rolo e tal, o que acontece inclusive na nossa cidade. E ainda é reflexo da última eleição. Somos pequenos. Eu vou falar entre linhas, me permitam, porque eu não costumo ficar falando que se eu não tenho prova. E eu já confidenciei a um colega nosso o que aconteceu. O resultado financeiro da eleição 2012, em que determinada pessoa que se elegeu, que não é o prefeito da cidade, conseguiu aumentar o seu capital. Vereador, então? Conseguiu aumentar o seu capital de uma forma inexplicável. Inexplicável. Durante a eleição. Pós-eleição. Porque você sabe, quando a pessoa vai para uma eleição, ela sai com uma possibilidade muito grande de ter dívida com relação à eleição que disputou. Mas, daí, trocar de casa, uma casa com um valor bom, de bom porte, né, de um valor elevado,
conseguiu um sonho de muita gente, que não é o meu, um apartamento em Balneário Camboriú, que é um dos mais cobiçados espaços litorâneos do Brasil. Pegar um carro 0 km de um porte, de um porte elevado, eu queria saber, e outras coisitas mais, eu queria saber qual é a mágica. Tudo é questão de fé, de acreditar, meu irmão. Isso. Eu não sei Tudo quem é é a questão figura, de- mas... Não, eu não... Detalhe, eu não tenho inveja. Não tenho inveja. Só que a multiplicação Mas Dos é pães? isso, Não, Os mas pães, eu eu pensei. vejo sempre aquele programa lá do Valdemiro. Sim. E o pessoal tem uma toalhinha mágica que tu passa na maçaneta do banco lá e muita gente fica rica assim. Por isso que eu sempre coloco, É né? milagre. O Emerson é uma pessoa que eu sempre falo com ele sempre coloca frases fantásticas, né? Frases fantásticas que absolutamente. resultado das leituras excepcionais que ele realiza. E eu fico pensando, né, nas palavras, frases filosóficas colocadas pelo Emerson nos bastidores, que são fantásticas, mas aqui, Emerson e amigos, aqui a teoria, diz eu sou honesto, a teoria está bem longe da prática, né? Você fala uma coisa e pratica outra. Não é? E as pessoas que são enganadas com tudo isso, sabe? Mas mais cedo ou mais tarde, a Receita Federal bate, a Polícia Federal bate, vai ter que provar que isso, como é que veio. Isso é uma questão de cruzamento de dados, que a cada dia que passa, cada ano que passa, está mais apertado ainda para você burlar, por exemplo, o leão. Entendeu? Você tem que comprovar que você tem renda suficiente para buscar aquilo, que você tem capital suficiente para buscar a conquistar aquilo que você de imóveis e tal, né? Mas tudo é questão também de poder, de barganha. Eu lembro de uma frase muito interessante da trilogia, O Poderoso Chefão, principalmente o primeiro filme, que eles fazem uma reunião para tentar um acordo da família. Eles se matam todos lá. Aí o cabeça no fim é o Don Corleone, vivido pelo Marlon Brando. Ele diz: Dom Corleone, queremos você porque você tem os deputados, os juízes, todo mundo no bolso, entendeu? Mais ou menos assim, esses caras que talvez você esteja citando aí, eles estão bem amarrados, José. Até chegar lá e até bater a água lá. Por isso que esse tipo de movimento nas ruas agora, talvez, ô Toné, possa influenciar de alguma forma. Mas eu faço a pergunta, no caso, esses caras que foram lá realmente para agitar, lá em São Paulo, porque, pô, eu acho que ninguém aqui discorda desse movimento. A gente tá de saco cheio, pô, chega de roubalheira, chega de rolo aqui no país. A gente ganha 10 e dá 5 pro governo. Isso é muito xarope, isso é muito chato mesmo. Mas os caras infiltrados lá, os líderes, essa semana estavam 2 líderes, um rapaz e uma moça no Roda Viva da Cultura, 2 líderes do movimento lá em São Paulo. Será que daqui a próxima eleição já não serão candidatos? Aí é que tá. Mas precisa ter gente que tenha com o espírito de precisa. mudança, você acabou de falar. É um espírito, né? todo mundo promete um espírito de mudança. Aí entra, tenta mudar, mas o sistema não deixa mudar. Transformação, isso que eu achei legal. Não, essa transformação ela é constante, ela vai acontecendo. Se a gente lembrar... Pro bem ou pro mal, né? Se a gente lembrar que em 1988, que não está muito longe, né, a gente que já estava trabalhando na imprensa na época, pelo menos eu, as coisas elas vão mudando. O direito do consumidor, um monte de coisa que mudou nesses anos e vai vindo, vai indo. Agora já tem a lei da ficha limpa, daqui a pouco já tem mais uma coisa. Tudo isso é um processo. Isso que está acontecendo agora é parte de um processo. Então, os governadores já estão aí preocupados com essa movimentação por causa de passagem de ônibus. Amanhã começa um outro movimento sobre alguma coisa, né? Alguém vai dizer assim, se investiu 1 bilhão em estádio, é o seguinte, agora vamos investir 1 bilhão em hospital. Quantos hospital tu faz, né? E aí, eu faço exemplo rapidamente. Saúde, educação... Essa semana rodamos uma reportagem, estamos com uma série de reportagens na RIC TV Record. A emissora que atuamos é o Emerson, Fabrício, o Gonçalves e o Peninha também. Não é que tem nada a ver com esse projeto aqui, é uma coisa à parte, não é via internet, mas mostramos a situação do hospital regional em Rio do Sul, em que existe aí uma dívida, um déficit de 2,5 milhões. 2,5 milhões. Não são 2 bilhões, 2,5 milhões. E a gente fala de um investimento em um estádio de futebol, Emerson, você conhece profundamente da matéria, que vai ser utilizado no Distrito Federal, talvez em 2 jogos. Absurdo. Ou 3. Manaus. Que sejam 4 Brasília. jogos. Que foi O Brasiliense o custo está inicial, na Série C que do não Campeonato Brasileiro. Qual a capacidade do lá em Brasília? estádio? Qual é a capacidade de Mané 70 Garrincha? mil. 70 mil. Não é 71 mil, se eu não estou enganado, para ser mais exato. Bom, não altera. Vai ter 1.000. Ou seja, 70 mil lugares à disposição. Para abrir, para manter esse estádio, Emerson.
Amigos, o Engenhão foi feito com relação às Olimpíadas, correto? Nossa. 200 mil por mês. Para manter o Engenhão, e agora está parado o Engenhão. Então, só aproveitando aqui, saiu na Folha de São Paulo também uma reportagem interessante, porque se a gente citar, é muito rolo. Em 2007, o PAN, o governo prometeu, o custo será de 400 milhões de reais. O PAN custou 4 bilhões. Que absurdo. 400 milhões custaria. 4 bilhões. Erraram zero. Sobre também o metrô de Salvador. Vocês sabiam que ele está há 10 anos em construção? 10! Não vai sair de papel, vai 300 milhões iria custar, já está em 600 milhões. 10 anos, cara, eles não construíram fazer ainda. Outra coisa também, para análise de vocês, sobre a questão do Haiti. Também na mesma Folha de São Paulo. O governo lembra? Os nossos soldados ficaram 6 meses em paz. 150 milhões vai custar o projeto. Eles já estão lá há 9 anos no Haiti. Sabe quanto está custando para a gente? 2 bilhões de reais. Pô, impressionante. Aí são números que acabam revoltando. São números que fazem com que a população esteja nessa situação de saco cheio e tenha ido para as ruas. E vá para as ruas. Enquanto isso não tem leitos suficientes em UTIs. Não, isso é uma vergonha. Até o Sistema Único de Saúde há 15 anos que não tem. Torcer para não cair no hospital, cara, até hoje em dia. Até você ficar doente, dependendo até de plano de saúde já está difícil, imagina dependendo do SUS, cara. E o investimento se fosse na educação maciçamente, se tivéssemos mais educação para o povo, mais investimento condizente, pagando melhor os professores. Eu sei que é uma coisa que a gente fala, a terra dos meus sonhos, o mundo dos meus sonhos, mas na verdade o país dos meus sonhos, mas na verdade é isso, começa pela educação, um povo bem educado, culturalmente falando, bem desenvolvido, nós teremos menos problemas na saúde, menos insegurança, que nós vivemos nesse país, infelizmente, Emerson. Toné, você falou antes ali, a gente não sabe qual é a causa, a origem, onde isso vai parar. Você acha que tem alguma esperança aí que esse país pode mudar? Não, o país vai mudar, eu tenho certeza em relação a isso. Todas essas coisas vão resultar em mudanças positivas. Isso não tem a menor dúvida. Os políticos vão fazendo as suas reflexões. Não tinha ninguém reclamando desse negócio da Copa. Tinha um ou outro jornalista aí da ESPN, os caras lá denunciando, reclamando. O resto estava tudo festa. Tá? Então é bom que o país acorde para isso. Então já foi feito essa lambança agora, foi gasto esse dinheiro com a aprovação das pessoas. O Lula prometeu isso, fez o negócio, elegeu a sucessora, ninguém deu bola, todo mundo votou. Tá? Então isso a aprovação dela do governo recentemente é enorme. Então tudo é um processo, tudo vai se somando. As conquistas vão vindo aos poucos. Muitos países, né? Você pensa assim, a Alemanha tem isso, a Alemanha tem aquilo lá. Bom, a Alemanha teve quantas guerras e quantos milhões de pessoas morreram, né? Nos Estados Unidos, quantos conflitos raciais, quantas pessoas teve guerra civil, carnificina, quantas injustiças teve nesses países todos em pouco tempo e muita pressão para a coisa acontecer assim. Nós, aqui é uma outra questão. Aqui as coisas, elas não têm aquelas explosões, e a coisa vai mais lenta. Mas nós vamos chegar lá, isso não tem dúvida, isso faz parte do processo. Chegaremos lá, Alexandre, antes do Fabrício ali? Não, chegaremos, eu acho que essa transformação está acontecendo, o povo acordou, eu repito, o ginete está... E não pode parar, hein? Não pode parar, mas arrefecer tendo agora. Respeito, nada de bandalheira, nada de quebradeira. É o que a gente está vendo, infelizmente, mas como mas disse o Toné também. Minoria. É aquela minoria. É o pessoal que aproveita, Emerson. Mas esses o cara que tem tem no DNA, o cara que tem no DNA, o crime. Então é esse pessoal. Um jogo de futebol, briga de torcida, quando tem a polícia lá, depois de jogo de futebol, jogando bomba de gás no torcedor, tem mais gente fazendo tumulto nessas partidas de futebol do que aqui na... Falando em jogo de futebol, antes de você, Fabrício, eu acho um tapa na cara, voltando a falar realmente em Copa do Mundo, até o João Paulo Souza está aqui, ele esteve no Maracanã, no último domingo, assistindo Itália 2, México 1, ele esteve com o André Calço, André Ritt, um grande abraço para ele, o Paulinho Souza também, o Paulinho está sempre ligado conosco também, os três estiveram lá. E você vai no SESI, você não pode tomar uma gelada, você tem que ir no Morro do Sabá. Tomar uma lata de Kaiser lá. Morro do Sabá? O Morro do Sabá. Não vai no Conhece o SESI Morro do ali. Sabá? Não conhece o Morro do Sabá? Não. Famoso. O pessoal não vai no campo, por isso que a média do Metropolitano é 1.200, porque é 200, 300, 400, vão lá Só pra um cima, parênteses, porque lá tá Roberta, liberado. O Emerson frequenta o Morro do Sabá, tá, Roberta? Desculpa, pode continuar. Aí tu não pode tomar uma Morro do cerveja Sabá. no SESI, você não pode tomar, mas lá no Maracanã era só Budweiser, é isso?
Por quê? É patrocinador oficial. Você não pode, mas a Copa, você pode tomar, pode encher a cara. Você rasga a lei, Isso é um tapa na nossa cara. Você tem uma lei constituída proibida bebida alcoólica no estádio. Você tem o Mastercard, você não pode. É claro que a gente sabe como funciona o sistema, só pelo Visa. Aí, o que faz a organização, a polícia, você coloca um cordão de isolamento 2, 3, 4 quilômetros para ninguém chegar, para os turistas, para ninguém ver o que está acontecendo sobre essas manifestações. Aí me falou até o Paulinho, João, que quando vocês saíram do estádio, estavam entrando, vocês foram xingados até pelos caras, pelos manifestantes. Não tem que ir na Copa, tem que ficar aqui protestar. Pô, mas você não pode ter o teu lazer de assistir uma partida, será? Isso aí eu acho que foge um pouco da ideia de querer se manifestar, de brigar pelo país. Pô, o cara gastou, viajou, parcelou, pedalou, meteu no cartão, Visa, Mastercard. Pô, ele não pode ir lá curtir um jogo de futebol, ele queria ver um jogo do Brasil, não deu. Foi ver México, foi ver Itália, foi no Rio de Janeiro. Aí você condenar, você passar, ser xingado com até uma possibilidade de ameaça, se não tivesse polícia, alguma coisa, isso é um absurdo. Já é hostilização das pessoas, é exagero. De ir e vir, né? Enfim, Fabrício, aí o povo participando aí. Faixa do Gilvanello, Alexandre José. Será? Queremos o Alexandre José na rua. Boa, boa. Então vai ter faixa. Ele vai. O Eduardo Gilvanella abraço, vai levar Eduardo. a faixa com Obrigado. isso. Eu também o acho. André Luiz Luqueta participa também com a gente. Ele pergunta com relação ao real motivo do Pigato ter saído da URB. Temos ainda mais alguma participação aqui. A Amanda Machado nos parabeniza pelo programa. Diz que o Tonetti trouxe um ar mais descontraído e ainda sem perder a seriedade. Obrigado Não, tá bem hoje. pela participação. Não, tá bacana. Aí eu paguei, tá deu R$50 pra ela inscrever. Deu? Foi? Eu paguei R$100. Como é que é a Silvana? Não é Simone? Simone. Peninha é um caso isolado, então. Fora Peninha toda, pediu um abraço que via Face. Um abraço Para pra cada Peninha. xingamento, você ganha R$50, entendi. Com relação ao enriquecimento repentino, ou foi por herança, ou foi por Mega Sena, ou é o nosso dinheiro, disse também o Eduardo Giovanella participando Ou bastante. pode ser dia de empresário da campanha eleitoral também. Que, aliás, que empresário que tomou vantagem pós-eleição 2012. Silvio Amorim nos traz a informação Uma grande que o vantagem. novo Vocês me dizem quem é. administrador da URB será o Edélcio. E se alguém pode... Edelcio Edelcio Se alguém Vieira? será o... Calma lá. Emerson Vieira. Achei que era o Edelcio. Emerson. O Edelcio tá fazendo tudo. Emerson Vieira? Isso. Quem é Emerson Vieira? Não sei. Também o Sim, Gustavo... mas aí já tem na E o motivo? chefia de gabinete tem Edelcio Vieira. Aí vai ter mais o Vieira lá na... Não, é o Emerson Vieira. Não, mas não. Tem nada a ver na parede? Vieira, Aliás, alguém vai sabe, pro eu li segundo no... o Silvio Amorim. Alguém sabe o motivo da saída do Pigato? Eu queria dizer a vocês que eu fui o primeiro a informar isso ao meio-dia, Sim. no Jornal Você do não mandou Jornal, nada. eu mandei no Face e tal. Ah, tá. E, na verdade, aparentemente, assim, né, pelas fuçadas que a gente deu, saiu porque saiu. Mesma coisa que tu disse que vai sair com o nosso amigo lá, que vai sair porque quer. Aham, incompatibilidade administrativa. Disse que, pô, muito Achou que era uma rolo. co- Tá. E já estava definido desde segunda-feira, né? Não, o Ivan Nats está acompanhando, ele é líder do governo Napoleão Bernardes. Atenção, Emerson Luiz. O Ivan Nats está acompanhando, ele é líder do governo Napoleão Bernardes. O Ivan podia rapidamente passar para o Face aí o motivo real da saída. Já curtiu aqui, já participou no Face, Não está pede acompanhando o que ele programa, não é? Por que saiu então o tal do Pigato lá da URB, vereador Ivan Nats? Alguma coisa estava errada, né? Deve ser ruim pro Ivan, né? O Ivan sempre foi um cara que bateu e hoje tem que defender, né? Mas ele já está começando a dar umas pancadinhas também, né? Vai sair também? Não, já está descontente com o que ele está vendo Pode ali. sair da liderança do governo, então? Pode ser da liderança do governo também? Está Pela descontente? personalidade dele, eu não duvido, não. Mais participações. Gustavo Meirelles participa também. Ele disse que pela primeira vez conseguiu acessar ao vivo. A gente falou, está acertando. o promotor cada Gustavo vez Meirelles. Vai ficar melhor, daqui uns dias vai funcionar a iPad, tudo certo. O promotor de justiça Gustavo Meirelles. Muito Obrigado pela bem. participação. Obrigado, então, muito especial. Isso não sabe Parabéns o que faz. pelos debates, é bastante interessante ouvir opiniões e coisas importantes da nossa cidade. E parabéns pelo trabalho dele, né? Que está colocando Um também o ótimo dedo na trabalho ferida aí. Exatamente. Também o Roberto aqui com a gente, nos felicitando. Esse E é parabéns fanático pelo Metropolitano, Ah, Roberto é? Reichen. Esse mesmo. Viciados pelo metrô, Eu Leva já vou falar da faixa, participação do Roberto aqui também. O Roberto diz ainda que, segundo o site do UOL, foi gasto até agora para a Copa do Brasil 28 bilhões de reais. É a Copa do Mundo, na Até verdade. agora. Na Copa Uma do vergonha, Brasil, coloca. exatamente. Quanto? 28? E a Ilse também participa com a gente, comentando que a gente deveria talvez debater mais questões ligadas a Blumenau, menos questões nacionais, porque aqui também a coisa anda bastante feia. Mas eu acho que a gente está debatendo. A gente vem tocando toda A gente hora. está debatendo, Blumenau Passei aqui. bastante. Então Valeu deixa eu pela dica. aproveitar aqui a oportunidade. Amanhã, a gente está debatendo views bastante Blumenau aqui, o Nacional também, porque é o foco que originou tudo isso. Mas eu pergunto a vocês, amanhã, aqui em Blumenau, aí, Ilse, eu quero saber, teremos mais cartazes
falando dos desmandos da Copa, do Congresso, da PEC 37 ou da Operação Tapete Negro, dos vereadores cassados, da sede da Câmara de Vereadores. O que vocês acham ali que vai prevalecer amanhã? Transporte coletivo também é um assunto que, mesmo que a redução que houve por determinação da Justiça através de liminar, é bem claro, é bom falar, deixar bem clara essa situação, porque Tonete, Emerson e Fabrício só baixou porque o vereador Jefferson Forte entrou uma ação na Justiça e houve a liminar concedida pelo doutor Edson de Mendonça, e aí disse que em 48 horas o valor teria que ser reduzido, não é, em 12 centavos. Foi em função do PIS e COFINS. E baixou até mais, arredondou aí para R$ 2,90. Então, a prefeitura que a semana passada se manifestava contrária, que não ia baixar nada, o CETEB, enfim, o consórcio SIGA, teve que cumprir a determinação da justiça, senão ia ter uma multa diária de R$5.000. Então, quer dizer, é outro assunto do transporte coletivo. Hoje, inclusive, nós ouvimos as pessoas nas ruas sobre esse valor reduzido da tarifa do transporte coletivo em Blumenau. E as pessoas, olha, falam do valor. E uma moça me chamou a atenção. Olha, podia até cobrar R$3,05. Mas a qualidade tinha que ser, no mínimo, melhor do que nós temos hoje, que é inferior. Com relação ao equipamento, o ônibus utilizado, horários, mais ônibus, tudo sempre a mesma indicação. Imagina lá em São Paulo, agora eu quero só por deixar... isso o berro lá em São Paulo. Isso eu deixar não bem são claro, os 20 Emerson. centavos. As permissionárias, Só os me 20. aponta qual é o negócio que recebe antecipado. Transporte coletivo. O transporte coletivo aqui recebe tudo à vista, aliás, antecipado. O pagamento é no dinheiro. Você não vai pagar com cheque pré-datado para dar 30 dias de ônibus. Não, você paga antecipado para carregar teu cartão no consórcio do cartão SIGA. Entendeu? Não tem, então não tem. Ah, o cara lá não me pagou. Não tem. As empresas de ônibus elas recebem de forma antecipada. O cara paga para andar. E é no dinheiro. Não tem cheque, não tem cartão de crédito, não tem nada, Emerson. E nas tuas voltas ali que você foi de ônibus, reportagem para RIC, inclusive convidou o prefeito, uma lata de sardinha, pegou o horário das 6, como é que foi ali? Você lembrou, inclusive, no Face. O prefeito Napoleão Bernardes prometeu na Rádio Guararema, eu tenho guardado a gravação, que ele iria. Não foi? Não foi até agora. É que a passagem estava cara. Aí os nossos colegas que estão lá pagos, né, evidentemente para defender e assessorar de forma qualificada o prefeito da cidade, disse, olha, pois é, não passou pela assessoria de comunicação, tá? Não passou. Leva assessoria junto, né? Leva assessoria junto, não tem problema nenhum. Falando em qualificação, deixa eu aproveitar o gancho, você falou em assessores. Eu coloquei no Twitter na semana passada, eu acho um absurdo que fizeram, e o Blumenau vai ser sede dos Jogos Abertos. A gente tinha um profissional competente, podia ser o fulano, Beltrano, Ciclano, mas era o Humberto Trindade, mas como ele não era do partido, ele é apartidário, ele acabou ficando fora e saiu, mandaram embora e não contrataram ninguém. Hoje a Fundação Municipal de Desportos não tem um assessor, concentrou tudo na prefeitura. Tudo se concentra, as informações na prefeitura. Centralizou. E o próprio Jogos Abertos aqui em Blumenau está chegando, a gente está em junho, e não venham me dizer que R$1,5 milhão de reais é um assunto para posteriormente a gente debater, que com esse valor a gente vai conseguir fazer os Jogos Abertos. A prefeitura vai tirar dinheiro. Fazer um cartaz constrói, não tem jeito. Enfim, só para aproveitar o gancho aí. Vou falar do Jogo do Brasil, alguma coisa ou não? Podemos falar do Jogo do Brasil, mas eu tenho a pergunta para ele ali. Na verdade tem um assunto aí que passou meio batido, né, com essa confusão toda. Vai ser mais protesto de Blumenau ou já do passou país? O tempo, falta 5 minutos. Eu acho que varia, como dizia antigamente. Mas tem uma notícia interessante que foi essa aí, que o CETEB baixou uma portaria obrigando os guardas a trabalhar 8 horas. Tinha gente ganhando 11 mil. E o CETEB hoje deu uma declaração, o presidente Sérgio Xisté, na verdade foi o ar ontem e hoje também, dizendo que, não era uma decisão definitiva, nós voltamos atrás, quer dizer, não voltamos atrás. Mas não teve paralisação, não teve nada. Se tivesse a paralisação, Emerson, com esse dia de chuva que nós tivemos aí, na verdade, essa manhã chuvosa, seria o caos. Com um agente de trânsito já é complicado. Mas trabalha durante a chuva? Em chuva trabalha? Sim, trabalha. Você imagina sem agente de trânsito. Quer dizer, a atitude do CETEB foi de precaução para evitar o caos aqui na cidade do Blumenau. Só isso. Agora é necessário que tenha aí, porque existe um acordo de muito tempo. Precisa ser visto. Se esse acordo ele é bom para as duas partes, não é? Se está sendo utilizado de forma correta, o dinheiro público. Ou seja, existe um complemento de carga horária, 8 horas, enfim, são 40 horas semanais. É assim que funciona. Isso ainda, nos tempos de hoje, vale. Tem toda essa situação que precisa ser revista. O problema é que tem muita gente também tem guarda de trânsito também que ganha muito bem, hein?
É? Ó, de coisas passadas, de anos passados, tem guarda. Eu não quero precisar valores, mas ganha muito bem. Pelo menos tem uma. Alguns, então. Vou colocar da forma. Meia dúzia que ganha. Alguns, meia dúzia que ganha muito. Então esses não bem. participam do movimento? Mil. Estão... Não, milhares de reais. eles, não, Né? eles fazem parte do movimento. Faz parte do movimento. Eles estão ganhando 11 mil e poucos É isso reais, mesmo, né? 5 mil reais de hora extra. 5 mil reais de hora extra. Tinha cara que Porque batia o cartão e ia pra casa. Mas isso, Aí mas tem isso, aquele cara mas que fica isso na aqui é um chuva que você acordo tava que é. falando. Né? Aí fica aquele cara na chuva também, aquele que não tem tanto laço, não tem tanta ligação, acaba se revoltando. Não, mas tem um Por essa seguro situação. chuva aí que o cara ganha, quando chove, ganha 4 vezes mais de hora. Ô, Toneto, penésima vez ali, tu acha que vai ter mais gente protestando aí a nível Brasil ou vai ter alguém amanhã em Blumenau? Porque a gente já recebeu ali antes uma informação que tem gente que vai com cartaz mesmo falando da Operação Tapete Negro, da Foz. Tem mais alguma coisa aí? Senão não. Não, eu acho que não dá para saber. Esse tipo de coisa só vê na hora amanhã. Deve aparecer alguns gaiatos com algumas coisas. Né? Daqui a pouco tem ironias. um beijo gay lá no meio. E não sei o Vários quê, segmentos Marco do- Feliciano. Mas o José tem que ir. O Alexandre. O Alexandre José, eu defendo a tese de que ele devia Você quer me ver no. apanhar da polícia para mostrar, né? Vou te colocar na tela, tu vai ver. Mas inclusive assim, se a polícia Pega aquele cachorro não te bravo que su- tu tem lá. se eles não baterem em ti, a gente pode ligar lá pro A Simone vai coronel, vai chegar em né? casa, a Simone, que é a tua secretária, vai. pedir. É só duas, um sprayzinho. Só, Tá. Vou ficar mais vezes que eu já sou. Coisa rápida. Alguém mais aí pra gente finalizar a tua participação aí, Fabrício, de e-mail? O Eduardo também falou com relação a cartazes e tudo mais, basicamente o que a gente falou antes sobre trazer e sobre vereadores caçados, Operação Tapete Negro, nova sede da Câmara de Vereadores. Também temos aqui um abraço, quem nos mandou um e-mail aqui foi o João Natel, lá da FURB. Um abraço, obrigado pela participação e também pela audiência. Abraço ao por aqui. reitor aí. E tem mais alguém ali? Diga, Blumenau já está 5 dias sem blitz do CT, porque será o Eduardo de novo participando? não, fala pro reitor fazer um cartaz contra a Rosilene, abaixo a Rosilene. Tu diz, né? É, a Tá dado reitora da recado UFC. aí. O pessoal Até aqui agora não participando saiu, e achando que tinha outro manifestante ali também, pelo jeito deve ir às ruas, achando que a gente tem que realmente brigar pela gente aqui, cobrar o que está acontecendo aqui em Blumenau de errado, Mandar para um depois abraço, pensar a nível nacional. Mandar um abraço para a Iliara Juliana, para a Carola Tonetti, é parente, filha? É, minha filha. Um abraço a ela. A Josi Fernandes, o Léo Bruno Mank, que é colega de vocês aí do Ibis também, foi parceiro lá, né? Grande Léo, abraço, Léo. Léo, gente boa. O Ivanatos, que até agora ele se calou, não falou porque que o Picato saiu lá da URB. E é o Jefferson Forrest também que está acompanhando aqui o nosso Conversa na Rede. O Jefferson também devia, os dois deviam apanhar, tu e o Eu Jefferson. não sei porque essa revolta. Peninha foi e deixou um discípulo aqui. Se a polícia não bater em ninguém, não tem tem aquele graça? sabor, sabe? Tem que ter polêmica? Tal. Tem que ter um Clima assim, né? negócio. Mas não é Eu fácil. lembro do Francisco Kister? Sim. Ele, cada vez que tinha um negócio, Lajeano? ele pulava na frente da polícia para apanhar. Ele Ele chegou a perseguir 2 policiais na ponte, os polícias não quisiam bater nele, ele correu atrás dos caras e apanhar. Bate que eu quero apanhar. Eu quero aparecer. Mas eu tô curioso amanhã sobre essa manifestação, protesto. Eu acho que vai dar muita gente aí, tem muita espero gente que não chova, né? mobilizada. Não, segundo o amigo do José, o mago do tempo, o Coutinho, vai mudar e amanhã já teremos sol no Vale do Itajaí. Essa é a O tendência. tempo há de colaborar É também. isso aí, Fabrício. 2 abraços finais aí pra gente Podia já até fazer se uma encaminhar, então, caminhada pro final. junto com esse negócio. Já leva os O cachorros. Roberto sim. pergunta pro Tonetti se tem um procurador aposentado no município de Blumenau ganhando 60 mil reais, se é verdade. Eu já fiz uma matéria a respeito, ele ganhou no mês 60 mil, porque 35 mil era licença prêmio acumulado durante 10 anos, tá? Que não tem férias e tal. Tem aquele tudo. A gente recebeu essa denúncia, encaminhamos lá e foi feito, eu acho que no final ele ganha cerca de 12 mil reais. Mas ele tem algumas bonificações, mas isso está na lei e é devido ao tempo de serviço que ele tem. Tá tudo certo então. Então é 60 mil porque 35 era um acumulado De de... prêmio dele. Também a Gisele Montagna participando com a gente, já falamos sobre isso. Gisele, também obrigado pelo seu contato. E a Carolina Tonetti também está participando aqui com a gente. E Alexandre José, diz que a Simone, todas as mulheres lá na Casa Tonetti estão assistindo a gente, mas a Simone
tá questionando com relação à maleta premiada, o que tem lá dentro. Eu falo da maleta premiada na depois ele manda abraço. Na RedeTV Record eu falo. Depois ele manda abracinho pra ela também. Eu quero dizer a todos que o Alexandre já me passou, tá aqui, o que tem na maleta amanhã. Eu vou ligar e vou já. Combinei que eu vou ganhar. Sobre esse assunto eu falo na RedeTV. Exatamente. Melhor tu trocar depois lá, porque ele me passou o que tem dentro. Não, mas nem eu sei. Legal, moçada, vamos nessa aí. Só lembrando que o Brasil jogou hoje, acabou vencendo Jogou? o México por Jogou o Brasil, mano. Aquilo lá 2-0. Aquilo lá na seleção brasileira jogou mal. Jogou mal, Jogo pior do feio. que o Japão. O Brasil não tinha meio campo, não trabalhava a bola no meio campo. Não, a bola não... Mas sabe por quê? Não. Porque o Luiz Gustavo fica muito parado. Mais atrás, o Paulinho quer, mas o Filipão Luiz amarra as Gustavo? pernas dele. À distância, não há Isso não é ninguém que autor de crie. TV? E o Oscar hoje não jogou absolutamente nada, dormiu Jogou em campo. nada. E o Neymar acabou resolvendo. E porque só foi saiu um lá no partidaço. segundo tempo. O Brasil Quem fez coletivamente, o Neymar fez o primeiro e o segundo gol dele. O Jô vai ter que dar o bicho pra ele, porque ele deu um passe, uma mas o jogada Jô jogou mais que o sensacional. Fred. Mas foram duas... Eu jogo mais que o Fred. Duas seleções que não Agora, impuseram o tanto Oscar pensa dificuldade ao Brasil. que... Quero ver contra a Itália. Vou dar uma no tonete próximo aqui. sábado. Mas a Espanha é grande favorita aí na O Copa. Oscar pensa que lá não é jogo de futebol, Mas ele é bom jogador, mas ele às vezes ele apaga. E hoje ele apagou Eu durante lembro do 60 Zinho. minutos e foi O sacado. Zinho era assim. A bola O atrapalha. Zinho apagava em campo. Ceradeira. O Alex era assim. Jogava, tá no Curitiba. Mas eu hoje. acho um dos caras mais injustos do futebol brasileiro, o Alex na seleção Mas ele brasileira. dormia no campo, na seleção. Não, pelo contrário. Ele dormia, ele metia uma bola. Contra o Fluminense também, recentemente ele dormiu. Acabou com o jogo. Valeu, Alexandre. Um abraço, destaque final aí. Everson, um abraço a todos. Olha, prazer imenso estar contigo aqui. Pela primeira vez Obrigado. sendo na minha bancada, Tonete, para poder conversar sobre assuntos ligados ao Blumenau, ao país. É importante você que tem aí uma grande legião de seguidores, de fãs. São não 4. Eu sei disso. Entre Família. eles, eu. Queremos, assim, de forma muito feliz dizer a você que a sua participação mereceu muito. Obrigado. Né? E ainda mais, sabendo que a tua presença ofuscou a vinda do Peninha a este programa. Porque o Peninha, só ele fala, mas ninguém fala. Obrigado. Não é? E o programa foi altamente qualificado hoje, graças à sua presença. Obrigado. E espero que esse programa sirva para o nascimento da enfeitar campanha o final, Volta Adalto, o lançamento da campanha Volta Adalto. Tivemos avanços no cartaz. Para... Mesmo você querendo que eu vá lá no troteiro, no manifesto. Não, então vamos aí tu no Volta Adalto. Então tá, então eu quero que você apanhe também. Eu apanho. Nós dois com o cartaz Volta Adalto, com certeza a gente vai apanhar. Tá o cartaz aí. Se a gente carregar esse cartaz, nós vamos apanhar mesmo, cara. Não só da polícia, nós vamos apanhar todo mundo. Um abraço, Vamos lá, vocês segura aí, então amanhã segura aí, no segura aí. manifesto, amanhã vocês dois Isso, juntos isso. lá. Olha, tira o dedo da frente. Não, Volta Adalto. Volta. Valeu, Toné. Obrigado pela participação aí. Obrigadão. Legal, Alexandre José, Fabrício. Obrigado também. Grande abraço. Obrigado a todos vocês aqui. Obrigado a Quasar, obrigado ao Diego. Obrigado também ao Renato. Obrigado principalmente a você que participou conosco hoje. Foi muito bacana, muito legal a participação de vocês aqui. Internautas é um programa ainda experimental, de internet, de rede. A gente vai aprimorando cada vez mais para tentar ficar legal. E na próxima semana volta o comando do Alexandre Gonçalves, que hoje não pôde comparecer por um compromisso profissional na capital, em Florianópolis, e o Peninha também ausente por conta de uma miguelite. Mas amanhã ele estará com a gente lá no programa do Jornal do Meio Dia da RedeTV Record. Há controvérsias. Obrigado a A gente todos. descobre amanhã e conta Valeu, no a gente próximo volta na programa. próxima quarta-feira às 7h30. Valeu mesmo, tchau. Boa noite a todos.